Olá, meus amigos empreendedores. Olá, você autônomo. Já pensou em economizar em até 10% dos impostos que você paga? Tudo bem. Então, vamos lá. Vou te dizer como você vai conseguir fazer isso. Utilizando a seu favor o fator R. E o que é de fato esse fator R? Para que serve? Como é que eu vou utilizar? É muito simples. O fator R, ele é uma relação entre o seu faturamento e a sua folha de pagamento. E nessa folha inclui também o seu Prolabore. Então, em 2018, o governo criou isso para quê? Para fomentar, né, a empregabilidade, para que mais pessoas fossem contratadas e que também os empresários pudessem ter uma folha maior. Isso inclui também a retirada de Prolabore. Então, essa relação, o resultado dessa relação entre faturamento e folha de pagamento, ela dá o chamado fator R, que vai te indicar qual é a melhor tabela para você. Então, vamos lá. O governo fez o seguinte: se você tiver uma folha de pagamento com valor razoável, que corresponda em até 28% do seu faturamento, você vai ir para uma tabela melhor. Você vai pagar impostos que variam, começam a partir de 6%. Já se você não utilizar o fator R a seu favor, as suas alíquotas vai começar a partir de 15,5%. Tá? Então eu vou aqui fazer uns cálculos com vocês, vou demonstrar para você como é que é feito isso. Mas de antemão já te digo, acompanha comigo o raciocínio, mas se você contratar a contabilidade, DevCom, para fazer esse trabalho para você, para fazer essa economia, você não vai ter que fazer esses cálculos não, porque nós vamos fazer por você, tá? Mas aqui vou te demonstrar como é que é feito o cálculo. Então vamos lá, vou explicar para vocês como é que é feito esses cálculos e de uma forma que você possa entender melhor o que é esse fator R. Então vamos lá, nós precisamos saber do fator, né, o fator R. O que é esse fator R que nós precisamos? Então vamos lá, nós vamos precisar das seguintes informações. Vamos precisar do faturamento dos 12 últimos meses, tá? Faturamento dos 12 últimos meses. Vamos precisar do faturamento do mês atual, tá? Faturamento atual. Nós vamos precisar da folha de pagamento, tá? Dos 12 últimos meses também. Nós vamos precisar dessa informação e vamos precisar da tabela do Simples Nacional, tá? Tabela do Simples Nacional que a gente vai precisar para encontrar. Então, o que nós vamos fazer? Qual vai ser o cálculo? O cálculo que nós encontrarmos, se for igual ou maior que 28%, tá? O cálculo que nós vamos fazer, se nós encontrarmos, se ele for igual ou maior que 28%, nós vamos utilizar a tabela do anexo terceiro do Simples Nacional, que começa com 6%, tá certo? Já se essa relação for menor do que 28%, nós vamos utilizar a tabela 5, né, que lá começa com 15,5%, ou seja, já uma tabela mais alta. Então, para isso, a gente tem que fazer as contas direitinho. Vamos fazer agora um exemplo prático. Digamos que o faturamento da empresa, tá, dos 2 últimos meses foi 120 mil reais. E a folha de pagamento, tá, a folha de pagamento dos últimos 12 meses corresponde a 35 mil reais. Tá certo? Vamos fazer esse cálculo. Nós vamos dividir os 35 mil, tá? Por 120. E aí nós vamos encontrar um percentual de 29,6%. Então, como esse percentual ele é maior do que 28%, né? A gente vai estar utilizando já aqui o anexo terceiro, que vai lá começar com 6%, tá certo? A gente vai estar na situação mais benéfica. Só que detalhe, esses cálculos ele tem que ser feito mensal, tá? E detalhe também que você precisa saber, não são para todas as atividades, são atividades que são regulamentadas e para isso você, consultando a EVCOM, a gente vai te dizer quais são as atividades, ok? Então, você viu aí que os cálculos, eles não são tão complicados. De fato, não são. O que você tem que ficar atento é o seguinte: caso você não tenha funcionários, você pode aumentar o seu Prolabore para que
nessa relação folha e faturamento, você consiga atingir os 28% que a lei exige. Então, mesmo que você não tenha funcionário, você vai conseguir optar pelo fator R também, tá certo? Mas se mesmo assim você achar complicado esses cálculos, acha que não consegue entender, não tem problema, você entra em contato com a Evicom, que a gente vai fazer esses cálculos para você. Todo mês a gente tem que fazer isso, acompanhar mês a mês, porque o faturamento pode ser que de uma hora para outra ele aumente de forma que o cliente não esteja preparado. Então a gente tem que acompanhar esses cálculos mensal para poder orientar, e ele está sempre lá no anexo terceiro, que é o anexo mais benéfico para essas atividades regulamentadas, né? Que aí eu posso citar engenheiro, advogado, representantes comerciais e outras mais, que se você tem dúvida, entre em contato com a gente que a gente pode estar te ajudando, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, ele te ajudou de alguma forma, manda ele para mais pessoas, curte, comenta, dá um likezinho aí, tá bom? Obrigado e até a próxima.